Hoje é 27 de dezembro de 2018, antevéspera de 31 e do recomeço de uma nova era para o Brasil, com um novo governo assumindo os destinos da nação. O jornal de hoje vem fininho, como convém. As férias, corrupção fica fora do indulto, o Escriba já falou nisso ontem, recado ao estilo do marido, a primeira-dama estampa na camisa, em outros termos, ninguém briga comigo porque se brigar vai ser guerra, qualquer coisa nesse sentido. João de Deus não se lembra das vítimas, seriam muitas mulheres deslembradas, evidente. Bolsonaro critica recurso da Rouanet, mas o Escriba escolheu para comentários no máximo de 8 minutos, 10 minutos, porque com mais de 8 minutos o ser humano moderno perde a atenção. Fica olhando a formiga passeando na grama. A formiga passeia na grama, o orador está falando e o indivíduo fica preocupado com a formiga e não com o orador. Então, o Escriba tem que ser curto. Luiz Fernando Veríssimo fala em Cíceros. O cronista tem uma enorme admiração por Luiz Fernando Veríssimo, filho de Érico, onde o escrevente pretendeu aprender a escrever e ainda não conseguiu. Mas o cronista liga Veríssimo hoje a um autor estrangeiro de nome, se a memória não falha, Steve Pinker, Como Funciona o Pensamento. Um livro extravagantemente impressionante, porque se redescobre a leitura que nós pensamos intrínseca e extrinsecamente em função de metáforas. Nós acordamos em metáforas, dormimos fazendo metáforas, sonhamos em metáforas e até morremos dentro de especificidades metafóricas. É a hipótese de Veríssimo quando fala em Cíceros. Uma metáfora leva a outra leva a uma terceira, a terceira leva a uma quarta, mas Veríssimo, com toda a genialidade dele e com toda a cultura dele, é muito ponderado e comedido. Como José Serra, que escreve nesse jornal hoje, se não hoje, escreveu ontem. José Serra, Terra à Vista. José Serra, que foi presidente da UNE nas lonjuras e sempre foi um líder de oposição à direita. Escreve um artigo grande, pré-selecionado pelo Estado de São Paulo, Terra à Vista, e uma manifestação muito suave, Terra à Vista, o que significa que José Serra, como o cronista afirmou ontem em relação ao próprio, a este escrevinhador, alguns dizem escrivinhador, pretende cooperar com o governo. Este Escriba também o promete, como José Serra, Terra à Vista. Voltando às metáforas, Terra à Vista é uma metáfora. É a esperança de um Brasil melhor. Serra também é especialista em metaforismos. Metaforismo pode ser uma palavra nova, mas é boa. Veríssimo escreve sobre Cíceros e termina afirmando alguma coisa extremamente curiosa.
A redescoberta da era clássica pela Renascença resgatou Cícero da obscuridade. Mas é outro Cícero que aparece agora, o inspirador da República das Letras, que surgirá para compensar os horrores de um mundo em ebulição e defender um iluminismo transacional. Depois diz Veríssimo: infelizmente, um ideal que depende da política como uma atividade de cavalheiros, governos por uns poucos iluminados e todas as práticas antidemocráticas que você pode imaginar. Esse Cícero não nos serve. Isso é metafórico. Parece uma parábola. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos, é metafórico tudo o que Jesus Cristo disse. O que Veríssimo afirma também é, mas é extremamente sinuoso. Às vezes o escriba procura se livrar de tecer comentários destratadores da figura do novo presidente da República, mas não consegue. Luiz Fernando Veríssimo consegue com imensa facilidade. Quem seria essa figura a que Luiz Fernando se refere? Esse Cícero não nos serve. Qual dos ministros de Bolsonaro é visado pelo herdeiro do autor de A na Terra, O Tempo e o Vento, etc. Quem é? Seria Sérgio Moro? Parece que o ministro Moro é o mais adequado a esse final. É uma espécie de o enigma da esfinge. Decifra-me ou te devoro. Mas ao cronista, a figura se assemelha mais a Sérgio Moro, que é, evidentemente, alguém carismático que assume o Ministério da Justiça com intenções seletivamente éticas de repor o Brasil na terra das vestais e que há de sofrer o cão no Ministério da Justiça para acompanhar o que há de acontecer, porque vai acontecer coisa muito séria e desejada pela maioria, diga-se de passagem, porque o povo brasileiro quer censura, o povo brasileiro quer severidade, o povo brasileiro quer imaculabilidade, o povo brasileiro quer equalização de direitos e garantias. O povo brasileiro nem parece querer a liberdade de manifestação de pensamento e informação. O poder tem várias formas de manifestação. O escriba estava pensando nisso enquanto lia essa obra, que é uma obra transcendental desse cronista do cérebro humano. Como o poder se manifesta? Primeiro plano, com a violência, com atos de força física sobre criaturas, busca e apreensão em domicílios, escarmento das contas bancárias, perseguição de dinheiros escondidos nas gavetas embaixo de roupas íntimas costuma acontecer. É uma forma de violência dita física, material, mas há aquela violência que é sibilina, uma violência sinuosa, pouco percebida
pela dona de casa, enquanto expectante, pelo marido, que é funcionário de porte médio ou de porte pequeno, um estabelecimento qualquer, pelo advogado até, pelo médico e até mesmo pelo oficial que exercita uma parte do poder em nome do próprio. Como é que se exercita essa forma de violência? É naquilo que a criatura mais teme de perder: no bolso, nos dinheiros, nas, quiçá, economias guardadas, não aquelas do pai de santo famoso que está preso, que dizem que tinha 35 milhões de empregados em algum lugar. Não. Nem aquelas economias daquele outro que tinha 52 milhões presos dentro de maletas num apartamento qualquer. Não. O dinheirinho que o funcionário público de porte médio ou pequeno consegue guardar no cofrinho da família. Aquele porquinho cujos fundos repercutem quando se põe uma moedinha de R$1. Esse é o povo brasileiro que vai sofrer, e vai sofrer muito, e bastante, e vai sofrer em benefício do bem. Vai pagar o preço caro de ter escolhido um governo honesto. Quando se faz isso, se está disposto a pagar na carne a chibata da imaculabilidade. Nós, brasileiros, precisamos saber que a partir de 1º de janeiro de 2019, vamos transformar-nos em santos. É preciso que o homem e a mulher assim sejam para terem um governo satisfatório e poderem transacionar com as coisas ruins que a terra expõe. Pagar um preço qualquer para que se possa dividir a parte que se tem com a mendicância. A mendicância que o Brasil exibe nas esquinas. Em outros termos, tirar do mais rico para dar ao mais pobre. Prender o enricado para favorecer o mendicante. É isso que nós vamos ter. É por isso, inclusive, que José Serra escreve esse artigo, que é um artigo suasório, e que as oposições, inclusive órgãos de imprensa respeitados, estão atentos e dispostos a cooperar, colaborando com o novo governo Bolsonaro. Vamos esperar que assim seja. O cronista já se dispôs a ajudar. Como é que este velho criminalista pode levar adiante essa sua pretensão de auxiliar o novo governo, confiar no novo presidente, dar um voto de confiança ao novo ministro da Justiça, quiçá aquele a que Luiz Fernando Veríssimo se refere nessa crônica muito curta, porque não se pode escrever muito nem falar demais. O leitor e o ouvidor se cansam com facilidade e vão fazer outra coisa. Então, se Veríssimo não diz quem é esse Cícero a quem ele verbera, dá ao escriba a impressão de que esse Cícero seria Sérgio Moro. E a Sérgio Moro também
Um voto de confiança, sim. Quanto tempo há de aguentar no Ministério da Justiça? O tempo adequado a que as injustiças não sejam tão escancaradas que comecem a riscar a pele e o coração dos justos. Quanto tempo isso há de demorar? Não se sabe, mas nós vamos ter um ambiente muito censor nesse Brasil que chega à vista. Terra à vista. Chegar-se a algum lugar afável, segundo José Serra. Este cronista já completou 83 anos, nasceu lá atrás do regime da Constituição de 46, quando começou a entrar na adolescência, experienciou a liberdade, espraiou a areia com os pés junto ao verde mar de uma cidade praiana, é viciado em liberdade. A gente que é viciada em drogas, em beberagens alcoólicas, em LSD, esse cronista é viciado em liberdade. Que coisa linda. E se e quando perder uma parte da liberdade aos 83 anos, deve encontrar ainda forças para se opor, não forças físicas, porque não as tem mais, mas éticas e morais e o poder do verbo, que também é o apoderamento de uma capacitação que, quem sabe, levou os povos à recuperação da liberdade perdida. E lá na nave vá.